Eu lhe convido para lermos a palavra de Deus, texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a seguir, onde lemos: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Versículo 28 diz assim: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Versículo 33 ainda nos diz: Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amado irmão e prezado amigo, estamos diante de um assunto de grande importância na igreja do Senhor Jesus, que se trata da comunhão, se trata do partir de pão, se trata da celebração da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor foi instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor. E ele diz: na noite em que o Senhor foi traído. Na noite em que o Senhor foi traído, o texto está nos evangelhos. Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas. Nós podemos conferir ali o que fez o Senhor Jesus. E aqui diz a palavra que ele tomou o pão. E a primeira pergunta é: que tipo de pão era este? Porque modernamente, na teologia pós-moderna, o povo tem feito o que se chama a ceia do Senhor de qualquer forma. A gente tem depoimento, testemunhos de pessoas de participarem de ceia ou da comunhão em alguns lugares, com pão de forma, com bolacha de champanhe, com bolo de coco, com pão comprado na padaria ali da esquina. Seria esse o tipo de pão que o Senhor Jesus tomou para partir? Ora, amados, a ceia do Senhor segue o princípio colocado no Antigo Testamento. Note que no Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, o Senhor Jesus, que é o Deus do Velho Testamento, muita gente pensa que o Senhor Jesus é o Deus do Novo Testamento, ele é o Deus do Velho Testamento também. Ele então, lá, ele diz para o povo, capítulo 12 de Êxodo, versículo 7, E tomarão do sangue e poloão em ambas ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. E mais abaixo, ele diz ainda no 13, E aquele sangue vos será por sinal. E no 14, E este dia vos será por memória. Celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Notemos a origem do que estávamos lendo em Coríntios. Porque aqui o povo havia de sair do Egito como saiu. E o Senhor diz: esta é a Páscoa, a passagem do povo para a vida livre, ou mais literalmente no original, a passagem do anjo sobre aquele lugar e aquela casa onde estava o sangue. Havia juízo de Deus naquele lugar, havia mortandade em todos os lares, exceto aonde estava o sangue. E aqui foi dado o sangue do cordeiro, e foi dado o pão asmo, foi dado ervas amargosas, que representava e lembrava o sofrimento deles no Egito. E foi dado o estatuto perpétuo, para que fosse feito em memória, de ano em ano. E então os judeus começaram a cumprir este mandamento.
Lá em Levítico, no capítulo 23, no versículo 4, diz assim: estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. Não é a qualquer tempo, é num tempo determinado. E ele diz assim: no mês primeiro, porque começou um novo ano para os judeus. A saída dos judeus do Egito começa o ano religioso, é o ano novo dos judeus, dos hebreus. Ele diz assim: no primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor, e aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. Não era eles que escolhiam o tipo do pão, mas o Senhor deu a determinação. Pão asmo, pão sem fermento, porque a Bíblia mostra que o fermento é o símbolo do pecado. E por isso aqui, este pão representava também aquilo que nós lemos lá em Coríntios. Este é o meu corpo, disse Jesus, que é partido por vós. E então, esse corpo não é qualquer pão que pode representá-lo. Note também o que está em Números, no capítulo 28, versículo de número 16. Nos diz assim: porém, no primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mês haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. Lá em Deuteronômio, quando o Senhor manda relembrar a lei, porque o povo ia tomar posse da terra, no capítulo 16, o Senhor volta a cobrar do povo. No versículo 1 ele ainda diz: guarda o mês de Abibe. No mês de Abibe, ele diz: o Senhor teu Deus te tirou do Egito. E ele diz no 3: nela, na Páscoa, não comereis levedado, 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Fermento não aparecerá contigo, ainda diz no versículo 4. Note como o Senhor fazia questão de debelar, de tirar, de extrair o fermento dentre os hebreus e das suas casas. E ainda diz aqui no capítulo 9 de Números, no versículo 2, que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. Quantas pessoas hoje fazem a ceia do Senhor e eles mesmos determinam o tempo? Vamos fazer no primeiro domingo de cada mês. Vamos fazer bimestralmente. Vamos fazer sempre que surgir uma oportunidade. Será que há esta liberdade na Bíblia para o povo fazer a ceia do Senhor como se fosse qualquer festividade? Olha o que diz aqui: celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 do mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis. E diz: então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês. O Senhor mandou, lá nos hebreus, havia dia, havia hora, e a Páscoa era feita por uma semana, e tinha o grande dia. É claro que isso não passou para o Novo Testamento. A igreja não faz Páscoa. Por aí o povo celebra a Páscoa, tem igrejas ou denominações ou religiões fazendo Páscoa. Mas a igreja do Novo Testamento nunca fez Páscoa. Páscoa se faria assim como os hebreus, semana toda, pães asmos, fazendo à tarde, como o Senhor mandou lá, é literal. Mas passa para a igreja do Senhor muitas mensagens, e é isso que nós queremos que fique claro para nós. Veja que o povo hebreu começou a afastar do Senhor e começou a celebrar a Páscoa com qualquer tipo de pão. Basta ter um pão, como muitos religiosos pensam hoje. Pega um pão ali, coloca lá na mesa e está tudo certo. Mas veja o que diz o profeta Malaquias, lá no começo da sua profecia.
Malaquias capítulo 1, versículo 7. Diz assim: oferecereis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Ora, eles diziam sem palavras. O fato de colocar o pão fermentado ali estava tornando ou dizendo e sem palavras a Deus que a mesa do Senhor era desprezível. Isso era verdade no Antigo Testamento. Deus envia o profeta para corrigir, porque a Páscoa não podia ser celebrada com pão fermentado. E aqui diz a palavra do Senhor ainda, no versículo mais abaixo, no versículo 12: mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura e o seu produto, a sua comida, é desprezível. O fato de colocar um pão fermentado na mesa do Senhor para celebrar a ceia do Senhor equivale a dizer que a mesa do Senhor é impura, a comida é desprezível, faz de qualquer maneira. E não é só o pão. Tem um amigo que tem um mini mercado e ele de vez em quando comenta que há pessoas que vão ali comprar um suco para fazer uma celebração da ceia, e aí então eles dizem: vê o mais barato, mas é ruinzinho, não tem problema, não tem problema. Às vezes busca o dinheiro do povo e não tem coragem nem de comprar um suco de boa qualidade. Outros às vezes buscam um suco de boa qualidade, outros buscam um vinho adquirido ali no supermercado. Mas assim como o pão tem que ser puro, o fruto da vide também tem que ser o fruto da vide. Não é adicionado nada, é simplesmente o fruto da vide e o pão sem fermento para a celebração da ceia do Senhor. Em Lucas capítulo 22, versículo 7, o Senhor fala e institui essa celebração gloriosa. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos. Já começa a ser um pouco diferente, porque não era na semana, no dia em que importava sacrificar a Páscoa. A Páscoa seria sacrificada. E os discípulos então perguntaram: onde iremos prepará-la? E o Senhor deu a orientação do local aonde eles deveriam preparar. O Senhor não ensinou uma padaria para que eles comprassem um pão. É claro que o pão vendido na padaria pode ser próprio para o nosso consumo no dia a dia, mas para ser comparado com o corpo do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia mostra que ele é imundo, porque ele é fermentado. E aqui a palavra do Senhor, ele toma e diz: isto é o meu corpo que é partido por vós. E é interessante que Paulo fala também a respeito desta Páscoa. 1 Coríntios, no capítulo 5, e no versículo de número 7, ele diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Ora, se na sinceridade, na verdade da palavra de Deus, não é para haver mistura, naquilo que simboliza o corpo do Senhor também não pode. Como a pessoa pode dizer: mas aqui está falando de ter sinceridade no coração, de ter verdade no coração. É claro, ninguém pode fazer a ceia do Senhor sem verdade e sem sinceridade no seu coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, foi o primeiro versículo que lemos, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Mas aqui diz a palavra que tem que ser limpado o fermento velho, porque já está sem fermento, como Cristo, a nossa Páscoa. Cristo é o Cordeiro Pascal. Poderia ele ser comparado com o pão fermentado? E ele diz assim: alimpai-vos, não façais com fermento.
E aqui diz a palavra do Senhor, voltando ao nosso texto, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão. E nós voltamos a analisar que o pão que ele tomou não foi um pão comprado, mas foi um pão preparado, sem nenhum fermento. Até porque a casa dos irmãos que ainda estavam no judaísmo, com certeza estava livre de todo o fermento naquela semana. E ele diz assim: fazer isto em memória de mim. Voltamos aos textos que o Senhor manda anualmente, em memória, celebrareis de tempo em tempo, ao tempo determinado. E aí, por ocasião da Páscoa, e no grande dia, ou no dia da Páscoa, o Cordeiro da Páscoa foi oferecido. Cristo foi oferecido como o Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro Pascal, Ele é a nossa Páscoa. Então a igreja do Senhor não pratica a Páscoa, mas a igreja do Senhor pratica a ceia do Senhor. Não pratica também a Santa Ceia, como muitas pessoas dizem. Santa Ceia pressupõe cálice santo, mesa santa, pressupõe guardanapo santo, pano santo e etc. Isso é tradicionalismo que vem de onde a igreja saiu, onde tudo é chamado de santo e não existe santidade. Mas a Bíblia chama de mesa do Senhor, ou ceia do Senhor, a ceia do Senhor. E assim também nós participamos da ceia do Senhor, e quando ele toma o cálice novamente ele diz: em memória de mim. Você não faz aniversário 2 vezes no ano, não comemora nada mais que uma vez no ano. Portanto, a ceia do Senhor é feita anualmente. E ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ora, se ao comer deste pão nós partimos o pão, cada um toma um pedaço. Por que o cálice, então, é feito em um cálice só? Nós não temos nada contra ninguém que faça diferente. E nem é por escrúpulo, achando que alguém tem alguma contaminação, então nós vamos dividir em diversos cálices. É que aqui cumpre a palavra do Senhor, ele diz: beba deste cálice. Se Jesus dissesse: beba neste cálice, nós beberíamos, passa um paninho, o outro bebe e vai passando. Jesus mandou beber neste, bebemos neste, ou beberíamos neste. Mas Jesus mandou beber deste, tanto aqui no texto de Paulo, como no texto lá dos evangelhos. Beba deste cálice. Então a igreja pode, nós fazemos assim, dividimos em diversos cálices, depois que damos graça, e aí então toda a igreja participa, cumprindo também o versículo 33, que ele diz aqui: esperai uns pelos outros. Toda a igreja participa a uma só vez. Então nós esperamos que o irmão, que o amigo não seja enganado, ainda que a igreja vai saindo do tradicionalismo, se libertando, ainda que tenha carregado muitas tradições, mas nesse tempo Deus mostra a sua palavra, para que a igreja volte à prática daquilo que a igreja fazia lá no primeiro século. Certamente eles entenderam o que o Senhor diz: fazei em memória de mim, representando ou substituindo a Páscoa. O que é a Páscoa para o judeu? É a igreja para os gentios, é a ceia do Senhor para a igreja gentílica. Então ela é anual, ela é com pão sem fermento, porque a profecia de Malaquias vale para os nossos dias e vale para a igreja. E nós esperamos que você não tenha dúvida, e se o tempo permitisse, e você pode fazer isso em sua casa. Ainda muitos outros textos do Antigo Testamento que diz que nós não podemos oferecer o sangue do sacrifício com pão levedado. O fermento é tirado do pão e é tirado das vidas. E Cristo é a nossa Páscoa. Façamos, pois, a festa com asmos da sinceridade e da verdade da igreja no tempo de restauração, obedecendo a palavra do Senhor conforme ela é. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração na sua bendita palavra. Amém.